Vera Salgado arrancou o cheque de 6,5 milhões das mãos de Rafael Cardoso e o rasgou ao meio bem na frente da filha dele, de 6 anos. Homens como o senhor não entram aqui com esse tipo de dinheiro, ela disse com desprezo, olhando-o de cima a baixo como se ele fosse algo que tivesse raspado da sola do sapato. Em seguida ligou para a polícia denunciando fraude. Rafael puxou Sofia para perto e disse a Vera com toda a calma que ela tinha acabado de cometer o erro mais caro da carreira dela. Enquanto a segurança se movia para arrastá-lo até a porta, o chefe de Vera entrou, viu os pedaços de papel espalhados pelo chão e empalideceu. Senhor Cardoso, ele disse. Por quê? Antes de entrarmos nisso, se histórias como essa tocam alguma coisa em você, aproveite e clique para seguir este canal. Assim você não perde a próxima. Agora vamos voltar ao começo de tudo. Rafael Cardoso tinha aprendido, havia muito tempo, que o mundo formava uma opinião sobre um homem antes mesmo de ele abrir a boca. Ele tinha 38 anos. E nos últimos 4 anos, vinha criando a filha sozinho, numa casa pequena, na periferia de Vale das Acácias. Uma cidade tranquila, onde ninguém olhava 2 vezes para o sedã velho dele, nem para a jaqueta que ele usava desde antes de Sofia nascer. A esposa o tinha deixado, os dois na verdade, para viver a vida de outro homem em outra cidade. E Rafael simplesmente seguira em frente, porque não via outra opção que fizesse sentido. Levava Sofia à escola todas as manhãs, cozinhava o jantar todas as noites e nunca tinha faltado a uma apresentação ou a uma reunião de pais, nem mesmo quando o trabalho o mantinha acordado até as 2 da madrugada. Ninguém na escola de Sofia sabia que o homem que aparecia com a jaqueta surrada tinha construído a Cardoso Capital do zero, até transformá-la numa gestora que administrava bilhões de reais. Rafael preferia assim. Não queria que a filha crescesse acreditando que dinheiro tornava alguém importante, ou que o valor de um homem pudesse ser lido na etiqueta do casaco. Usava o mesmo relógio havia quase uma década, dirigia o mesmo carro usado que tinha comprado e mantinha o sucesso guardado discretamente no pano de fundo de uma vida comum, visível apenas para quem realmente precisava saber que ele existia. Naquela manhã, um cheque de 6,5 milhões tinha caído na conta dele, fruto da venda de uma participação antiga numa empresa de tecnologia que quase ninguém conhecia até virar manchete. Rafael já sabia para onde iria o dinheiro. Metade entraria num fundo para o futuro de Sofia, intocado até que ela tivesse idade de entender o que aquilo significava. A outra metade financiaria uma bolsa de estudos para crianças criadas por mães ou pais solteiros, o tipo de família que ele entendia melhor do que a maioria, tendo vivido cada versão do cansaço que vinha junto com isso. Levou Sofia com ele porque tinha um plano para o resto do dia, um plano que ela vinha comentando desde o café da manhã. Primeiro o banco, depois a livraria, depois jantar na lanchonete que ela gostava, na Rua das Palmeiras. Devia ser a parada mais fácil da tarde. Uma formalidade, antes de os dois voltarem a ser apenas pai e filha, em vez de fundador e dependente. Nenhum dos dois esperava que a visita durasse mais de 7 minutos. E Rafael tinha até prometido que ela poderia escolher 3 livros em vez do de costume, já que estava de bom humor. Entraram na agência Alto da Serra do Banco Confiança Nacional, pouco antes do horário de fechamento. Rafael era cliente ali havia 11 anos, desde antes de Sofia nascer, desde antes de a Cardoso Capital ter um nome que qualquer um reconhecesse fora de um pequeno círculo de investidores. Mas a mulher atrás da mesa da gerência naquele dia, Vera Salgado, tinha sido transferida para aquela agência havia poucas semanas. Ela não conhecia o histórico dele, nunca tinha consultado a conta dele e não fazia ideia de que o homem da jaqueta surrada era presença constante nos registros daquele prédio havia mais de uma década, muito antes de ela pôr os pés ali. Os olhos de Vera percorreram Rafael assim que ele entrou. Depois desceram até Sofia. Depois voltaram para o carro estacionado na frente.
Outros clientes que atravessavam a porta de terno passado a ferro eram atendidos antes mesmo de chegar ao balcão. Rafael e a filha ficaram esperando, enquanto 3 caixas permaneciam ociosos. Nenhum deles chamou para ajudar. Sofia puxou a manga do pai e perguntou baixinho por que ninguém os estava atendendo ainda. Rafael disse a ela para ter paciência, que nunca valia a pena presumir o pior das pessoas antes que tivessem feito algo para merecer. Quando Rafael finalmente chegou ao balcão, colocou o cheque sobre o mesmo e pediu que fosse depositado na conta que mantinha havia 11 anos. O valor no cheque chamou a atenção da atendente na hora, e em segundos Vera já estava atrás do balcão pessoalmente. Em vez de consultar a conta dele ou o histórico associado ao nome dele, algo que qualquer gerente poderia ter feito em menos de 1 minuto, ela começou a interrogá-lo sobre a origem do dinheiro, com a voz alta o bastante para que metade do salão ouvisse. Rafael respondeu a cada pergunta sem perder a compostura. Entregou a carteira de identidade, o cartão do banco, o número da conta e os documentos que confirmavam a venda das ações. Ofereceu deixar Vera ligar diretamente para o banco emissor para que ela mesma pudesse verificar tudo em poucos minutos. Por qualquer critério razoável, era mais do que suficiente para uma transação que não deveria levar tempo nenhum. Vera olhou para os documentos sem realmente olhar para eles. Disse a Rafael que um homem carregando um cheque de 6,5 milhões de reais não andaria num carro como o dele, nem usaria um casaco daquele jeito. Uma atendente jovem chamada Bianca Nogueira se ofereceu para fazer a ligação de verificação ela mesma, mas Vera a interrompeu antes que pudesse alcançar o telefone, mandando-a de volta para o próprio posto num tom que não deixava espaço para discussão. A essa altura, vários clientes tinham notado a tensão crescendo no balcão, e alguns já tinham tirado o celular para filmar. Um homem disse, alto o bastante para Sofia ouvir, que um homem como Rafael podia estar usando a própria filha para tornar um golpe mais convincente. Ninguém no salão se manifestou contra o comentário. Simplesmente continuaram com os celulares erguidos, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A mão de Sofia encontrou a do pai e apertou com força, a confiança de antes, escoando toda de uma vez. Rafael manteve a voz firme e pediu a Vera, mais uma vez, que ligasse para o banco emissor, antes que aquilo fosse longe demais. A calma dele só pareceu provocá-la ainda mais. Diante dos caixas, do segurança e de todos os clientes que ainda filmavam, Vera anunciou que o cheque era fraudulento, embora não tivesse verificado um único detalhe dele. Rafael lembrou a ela calmamente que estava lidando com o patrimônio legítimo de um cliente e que deveria pensar com cuidado sobre o que faria a seguir, na esperança de que o aviso surtisse efeito antes que a situação piorasse. Vera ouviu aquele aviso como se fosse uma ameaça. Arrancou o cheque do balcão, olhou diretamente para Rafael e disse que gente como ele não entrava ali com 6,5 milhões de reais. Então o rasgou ao meio, depois em pedaços ainda menores, e deixou que caíssem no chão aos pés dele, diante dos olhos da filha. O salão ficou em silêncio. Sofia se abaixou como se fosse recolher os pedaços rasgados, mas Rafael a impediu com delicadeza, sem deixar que a filha se ajoelhasse no chão para recolher o que alguém tinha acabado de usar para humilhá-lo. Ele olhou para Vera e disse, sem levantar a voz, que ela tinha acabado de cometer o erro mais caro da carreira dela. Vera ligou para a polícia, dizendo ao atendente que um homem estava usando documentos fraudulentos, ameaçando funcionários e se recusando a deixar o local. Depois ordenou que Marcos Tavares, o segurança da agência, escoltasse Rafael para fora do prédio. Marcos hesitou um instante antes de dar o primeiro passo, sem entender por que estava sendo mandado a retirar um homem que não tinha feito nada, além de ficar parado, quieto, num balcão, mas uma ordem direta da gerente, diante de um salão cheio de testemunhas, deixava pouco espaço para questionamentos. Sofia olhou para o pai quando o segurança se aproximou, os olhos arregalados com um medo que nenhuma criança de 6 anos deveria carregar num banco numa tarde comum. Rafael apertou a mão dela na sua, mantendo a voz baixa para que só ela ouvisse, dizendo que tudo ficaria bem enquanto ela ficasse perto dele.
Rafael entendia a posição em que estava. Podia resistir e arriscar transformar uma situação ruim em algo perigoso, com Sofia ao lado. Ou podia manter a calma e esperar que a verdade alcançasse o momento. Optou por não enfrentar a ordem, mas também se recusou a atravessar a porta antes que alguém confirmasse o que ele já sabia ser verdade. Olhou para os pedaços de papel espalhados pelo piso, resquícios de um fundo de bolsas de estudo que ainda nem tinha tido chance de existir, e sentiu algo endurecer no peito que não tinha nada a ver com raiva. Era mais parecido com certeza. Em algum ponto dos últimos 7 minutos, aquilo tinha deixado de ser sobre um cheque de 6,5 milhões de reais e passado a ser sobre cada suposição que um salão cheio de estranhos tinha feito sobre ele, antes mesmo de ele dizer uma palavra. Ele se agarrou a esse pensamento enquanto a mão de Marcos pousava em seu braço e se deixou levar até a porta, um passo lento de cada vez, com Sofia colada ao seu lado. A mão de Marcos permaneceu leve no braço de Rafael enquanto se moviam em direção às portas de vidro. Mas Sofia não conseguia parar de olhar para trás, para os pedaços do cheque ainda espalhados pelo chão. Ela ergueu os dois braços e envolveu a cintura do pai, pressionando o rosto contra o corpo dele, e implorou ao segurança, com uma vozinha pequena, que não o levasse embora. A mandíbula de Marcos travou, mas ele continuou andando, preso entre a ordem de uma gerente e a evidência simples diante dos próprios olhos. Vera gritou de trás do balcão, mandando uma das atendentes segurar Sofia para que a menina não pudesse, como ela disse, atrapalhar um funcionário do banco no cumprimento do dever. Foi a primeira vez que a calma de Rafael racha. Ele tinha absorvido as acusações sobre o cheque, os insultos sobre o carro e o casaco, até mesmo a humilhação de ver o próprio dinheiro rasgado diante de estranhos. Mas no instante em que alguém sugeriu tocar na filha, a voz dele mudou completamente. Disse à atendente, num tom que não deixava margem para negociação, que ninguém encostaria a mão em Sofia. Vera agarrou aquela reação na hora, dizendo à multidão reunida que a súbita intensidade dele era a prova exata do tipo de agressividade contra a qual ela vinha alertando desde que ele entrara pela porta. Não se preocupe, querida. Rafael entendeu naquele instante que cada palavra que saía da boca dele e cada movimento do corpo estava sendo interpretado através de uma lente que já tinha decidido quem ele era antes mesmo de ele falar. Baixou a voz, manteve as mãos visíveis ao lado do corpo e puxou Sofia para mais perto, de modo que ela ficasse encostada no quadril dele, longe do segurança que tinha vindo levá-lo. Foi impressionante para ele, parado ali, perceber como rapidamente o instinto de um pai de proteger a filha podia ser transformado em prova contra ele. Tinha passado 4 anos construindo uma vida em que Sofia nunca precisasse vê-lo perder a compostura. E agora uma estranha, atrás de um balcão de banco, estava reescrevendo essa mesma proteção como algo perigoso, simplesmente porque isso convinha à história que já tinha decidido contar sobre ele. Bianca falou de novo, a segunda vez que tentava intervir desde que a confrontação começara. Lembrou a Vera, com toda a firmeza que conseguiu reunir, que Rafael não tinha ameaçado ninguém e que uma única ligação para o banco emissor resolveria todo o assunto em minutos. Vera se voltou contra ela, ameaçando demiti-la ali mesmo se dissesse mais uma palavra fora de hora, diante de clientes que ainda filmavam cada segundo daquilo. Bianca não recuou completamente, mas parou de falar, ciente de que perder o emprego não ajudaria ninguém naquele salão, muito menos o homem ao lado da filha assustada. Ela olhou para Rafael por um instante, e algo em sua expressão sugeria que acreditava nele, mesmo sem poder dizer isso em voz alta, sem arriscar o próprio cargo. Bianca trabalhava na agência havia pouco mais de 8 meses, e já tinha visto Vera dispensar mais de um cliente, de maneiras que nunca lhe pareceram certas. Tinha dito a si mesma cada vez que não era papel dela dizer algo, que questionar uma gerente arriscava mais do que valia a pena. Parada ali, vendo o rosto de Sofia desmoronar, entendeu que tudo o que dissera a si mesma antes já não se sustentava. Os clientes que estavam gravando tudo continuaram gravando. Ninguém abaixou o celular para falar. Ninguém se colocou entre Vera e a família que ela estava desmontando,
no meio de uma terça-feira à tarde. Queriam o espetáculo, mas nenhum deles queria ser o primeiro a arriscar algo ficando do lado de uma estranha que jamais tinham visto antes daquele dia. Sofia olhou ao redor do salão, para todos os celulares erguidos e os olhares baixos, e perguntou ao pai numa voz alta o bastante para todos ouvirem se ninguém ali diria que ele não tinha feito nada de errado. Várias pessoas desviaram o olhar quando ela disse aquilo. Ninguém respondeu e ninguém se moveu. Rafael sentiu aquele silêncio se instalar no peito, com mais peso do que qualquer coisa que Vera tivesse dito. Porque entendia, ao ver o rosto da filha, que ela estava aprendendo algo sobre o mundo que nenhuma criança de 6 anos deveria aprender no salão de um banco numa tarde qualquer. Percebeu ali parado, com a mão de Sofia presa na sua, que aquilo tinha deixado de ser só sobre 6,5 milhões de reais, ou mesmo sobre a própria dignidade. A filha estava testemunhando um salão inteiro concordar, apenas com o silêncio, que uma injustiça acontecendo bem diante deles não exigia que ninguém fizesse nada a respeito. Esse pensamento pesou nele mais do que a acusação de fraude jamais poderia, e ele se perguntou que lição Sofia levaria daquele prédio se nada mudasse antes de chegarem à porta. Marcos começou a conduzir Rafael e Sofia em direção às portas de vidro na frente da agência. A mão ainda pousada no ombro de Rafael, em vez de agarrá-lo com força, como se parte dele não quisesse estar fazendo aquilo mesmo enquanto o fazia. O salão tinha ficado quieto, exceto pelo murmúrio dos clientes que ainda filmavam, esperando para ver como a cena terminaria, e pelo zumbido das luzes do teto que de repente pareciam altas demais. Rafael contou os próprios passos até a porta, do jeito que às vezes contava as respirações durante uma negociação difícil, um hábito que mantinha a mente longe de disparar para a raiva. A mãozinha de Sofia continuava presa em 2 dos dedos dele, e ele conseguia sentir o tremor dela, mesmo que tivesse parado de chorar havia um minuto. Disse a si mesmo que, o que quer que acontecesse depois daquelas portas, o mais importante era que ela continuasse perto e calma, e que tudo o mais poderia ser resolvido depois. Vera os observou ir, com os braços cruzados, aparentemente satisfeita de que o assunto tinha sido tratado corretamente, sem saber que o homem caminhando para a saída detinha mais influência sobre o futuro daquela agência do que ela poderia imaginar 7 minutos antes. Naquele exato momento, a porta se abriu e Norberto Aguiar entrou, uma maleta de couro numa das mãos e a postura tranquila de um homem que esperava uma reunião comum de fim de tarde. Norberto era o presidente regional da divisão leste do Banco Confiança Nacional e tinha ido até a agência Alto da Serra especificamente para se encontrar com Rafael fora do expediente, longe da atenção que uma reunião pública poderia atrair. Os dois estavam fechando um acordo de 975 milhões de reais entre o banco e a Cardoso Capital. Um acordo que vinha sendo preparado havia meses e estava previsto para se concretizar dentro daquela semana. Norberto deu 2 passos antes de entender o que estava vendo. Rafael Cardoso, o homem com quem se preparava para se reunir havia quase uma hora, estava com a mão de um segurança no ombro, enquanto a filha se agarrava a ele em lágrimas. Pedaços de papel espalhavam-se pelo chão perto dos pés dele, e Norberto não precisou que ninguém lhe explicasse o que aquilo tinha sido. A maleta escapou da mão dele e caiu com um baque surdo contra o piso. Por um instante, ele simplesmente ficou ali, processando a distância entre a reunião que esperava encontrar e a cena que de fato se desenrolava diante dele, os olhos indo do papel rasgado ao rosto marcado de lágrimas de Sofia e depois ao próprio Rafael. Então disse as 2 palavras que mudaram toda a temperatura do salão. Senhor Cardoso, disse Norberto, a voz atravessando o salão com uma autoridade que fez todas as cabeças se virarem. Marcos soltou o braço de Rafael, dando um passo para trás imediatamente, como se o ombro que estivera segurando tivesse subitamente se tornado algo que ele não tinha direito de tocar. Vera se aproximou de Norberto e começou a explicar, apressada, que tinha acabado de impedir
o que acreditava ser uma tentativa de fraude de 6,5 milhões de reais. Norberto olhou para ela por um longo momento, antes de perguntar se ela tinha alguma ideia de quem era o homem parado diante dela. Vera abriu a boca para responder. Depois fechou de novo, percebendo pela primeira vez que a pergunta não era retórica. Olhou para Rafael, depois para Sofia, depois de volta para Norberto, procurando alguma versão dos últimos 7 minutos que ainda fizesse sentido diante do que estava acontecendo. Ao redor do salão, os clientes que tinham passado os últimos minutos filmando um suposto criminoso baixaram os celulares o suficiente para trocar olhares confusos entre si. Espera! Uma mulher perto da entrada sussurrou para o homem ao lado, perguntando se aquilo significava que tudo não passara de um mal-entendido. Ninguém respondeu, porque ninguém ainda entendia o tamanho real daquele mal-entendido. Diante de todos os clientes ainda presentes no salão, Norberto explicou que Rafael Cardoso era o fundador da Cardoso Capital, um dos maiores clientes institucionais que o banco possuía. Explicou que a Cardoso Capital estava nos estágios finais de um acordo de 975 milhões de reais com o Confiança Nacional e que Rafael era a única pessoa com autoridade para aprovar ou cancelar aquele acordo. O cheque de 6,5 milhões de reais, acrescentou, era inteiramente legítimo. O banco emissor tinha enviado a confirmação logo naquela mesma manhã, uma confirmação que Vera nunca sequer tinha se dado ao trabalho de checar, antes de decidir o que pensava sobre o homem parado no balcão dela. Norberto então se voltou para Sofia, abaixando-se até a altura dos olhos dela e pedindo desculpas diretamente pelo que tinha acontecido dentro de um banco que carregava o nome dele no letreiro. Foi um gesto pequeno, mas foi a primeira vez, desde que tinham atravessado a porta, que alguém no prédio falou com Sofia como se o medo dela importasse. E ela olhou para o pai como se checasse se era seguro acreditar naquilo. 2 palavras tinham sido suficientes para reverter tudo. Os clientes que estavam filmando baixaram os celulares, embora nenhum deles apagasse as imagens já guardadas no bolso. Os atendentes que tinham ficado congelados atrás do balcão trocaram olhares incômodos, alguns de repente encontrando motivos para se ocupar com papelada em vez de encarar alguém. Vera, pela primeira vez desde que a confrontação começara, não teve nada imediato a dizer. O mesmo homem que tinha acusado, em voz alta, Rafael de usar a própria filha para vender um golpe, agora estava perto da porta, estudando os próprios sapatos, sem fazer esforço nenhum para se desculpar ou sequer encarar Rafael. Sofia também notou o homem, e Rafael sentiu a mão dela apertar levemente a sua, como se reconhecesse a voz, mesmo sem olhar diretamente para quem a possuía. Vera ajeitou o blazer e limpou a garganta, como se a compostura sozinha pudesse desfazer os últimos minutos. Recompôs-se rápido, no entanto, e em vez de assumir a responsabilidade, insistiu que Rafael tinha alguma culpa em todo o incidente. Argumentou que um homem carregando 6,5 milhões de reais deveria ter se vestido à altura, ou pelo menos se identificado no instante em que atravessou a porta, como se o fardo de evitar a própria humilhação recaísse sobre ele e não sobre ela. Rafael perguntou, sem levantar a voz, se um cliente precisava ser rico ou conhecido antes de merecer decência básica. Vera respondeu insistindo que só tinha seguido o procedimento, repetindo a palavra 2 vezes, como se dizê-la com frequência bastasse para torná-la verdadeira. Norberto apontou para os pedaços de papel ainda espalhados pelo chão e pediu que ela nomeasse o procedimento exato que autorizava um gerente de agência a destruir o patrimônio legal de um cliente diante da filha dele. Não existe tal procedimento, Vera, disse Norberto sem rodeios. Nunca existiu. O rosto de Vera corou, e ela começou a dizer algo sobre protocolo de novo antes de se conter, percebendo que a palavra já tinha falhado uma vez. Vera tentou encontrar uma resposta e não achou nenhuma.
Olhou ao redor do salão, para os atendentes que evitavam seu olhar, e os clientes que ainda seguravam os celulares, e pela primeira vez pareceu entender que ninguém ali a ajudaria a sair do canto em que tinha se encurralado sozinha. Não conseguiu responder à pergunta de Norberto. Em vez disso, mudou de estratégia mais uma vez, culpando Rafael por ter trazido a filha ao banco, sugerindo que a presença dela tinha tornado a situação toda mais emocional do que precisava ser. Esse comentário foi o momento em que Rafael parou de conceder qualquer benefício da dúvida a ela, e algo em sua expressão fez até Norberto recuar meio passo. Norberto ordenou que Vera entregasse o crachá e as chaves imediatamente e instruiu que ela não tocasse no computador nem no celular, sob nenhuma circunstância. Cada arquivo e cada anotação vinculados ao posto dela naquele dia seriam preservados para uma investigação interna. Disse-lhe diante de todos que ainda estavam no salão, a voz carregando a finalidade seca de uma decisão que nenhum pedido de desculpas reverteria. Enquanto a atenção permanecia fixa em Rafael e Norberto, Vera deslizou discretamente atrás do próprio terminal e tentou apagar uma anotação interna que tinha adicionado à conta de Rafael minutos antes, descrevendo-o como um cliente ameaçador com alto risco de fraude. Os dedos dela se moviam rápido pelo teclado, como se acreditasse que ainda podia limpar a bagunça se agisse depressa o suficiente. Bianca notou o movimento pelo canto do olho e atravessou o salão antes que Vera terminasse, colocando a mão firmemente sobre o teclado e interrompendo a exclusão no meio do movimento. Disse a Vera claramente que a anotação precisava permanecer exatamente onde estava, e então se virou para Norberto e o informou de que as câmeras de segurança da agência tinham registrado o incidente inteiro, de vários ângulos, incluindo o momento em que Vera rasgara o cheque diante de Sofia. O rosto de Vera perdeu a cor ao ouvir menção às câmeras, como se tivesse esquecido por completo que toda a cena tinha sido filmada desde o instante em que Rafael atravessara a porta. Norberto demitiu Vera ali mesmo, no salão, diante dos mesmos clientes que a tinham visto rasgar o cheque menos de 7 minutos antes. Vera pediu para conversar em particular, numa sala, mas Norberto recusou terminantemente. Disse a ela, sem rodeios, que tinha humilhado o Sr. Cardoso em público e responderia por isso diante das mesmas pessoas que testemunharam o ocorrido, não escondida atrás de uma porta fechada onde as consequências pudessem desaparecer discretamente. Voltando-se para Marcos, Norberto adotou uma postura mais ponderada. Reconheceu que as imagens de segurança mostravam que Marcos nunca tinha usado força contra Rafael e o havia soltado no instante em que Norberto falara, e o suspendeu à espera de uma revisão completa, em vez de demiti-lo de imediato, dizendo-lhe que o afastamento daria a ambos a chance de analisar as imagens com clareza antes de decidir qualquer coisa definitiva. Marcos balançou a cabeça, os ombros caindo com algo entre alívio e vergonha. Admitiu baixinho que deveria ter questionado a ordem de Vera no instante em que ela foi dada, em vez de segui-la simplesmente porque vinha de alguém acima dele. Eu sabia que tinha algo errado, disse quase para si mesmo. Só não confiei o suficiente nesse sentimento para dizer em voz alta. Rafael, ainda segurando Sofia junto a si, percebeu que não guardava raiva nenhuma do segurança, que ao menos tivera a decência de hesitar a cada passo, ao contrário da mulher que o tinha mandado agir. A polícia chegou pouco depois, respondendo à chamada que Vera tinha feito antes, descrevendo um homem negro tentando fraude e ameaçando funcionários. 2 policiais entraram varrendo o salão com o olhar, e por um breve instante, Rafael sentiu o mesmo aperto no peito que tinha sentido quando a mão de Marcos pousara pela primeira vez em seu braço, uma reação automática, se preparando para outra rodada de suposições antes que alguém sequer lhe fizesse uma pergunta. Norberto tentou explicar que a denúncia inicial tinha sido falsa, mas os policiais ainda precisaram registrar uma ocorrência, já que a chamada original de Vera já constava como uma queixa oficial antes que qualquer coisa fosse corrigida.
Um dos policiais pediu desculpas pelo transtorno enquanto anotava o relato de Rafael, admitindo, quase num murmúrio, que a chamada tinha feito a situação parecer muito mais grave do que o que estavam vendo à frente. Rafael passou por todo o interrogatório com Sofia, ainda encostada nele, respondendo a cada pergunta com calma. Mesmo que o processo todo parecesse uma formalidade, prolongando uma humilhação que já deveria ter terminado no instante em que Norberto entrara, ele manteve as respostas curtas e objetivas, sem deixar que a frustração vazasse em nada que os policiais pudessem confundir com agitação. Bianca deu o relato dela aos policiais sem hesitar, descrevendo exatamente o que tinha visto e ouvido desde o instante em que Rafael e Sofia atravessaram a porta. Falou com clareza e não suavizou nenhum detalhe, incluindo o momento em que Vera a ameaçara de demissão por oferecer uma simples ligação. Vários clientes que tinham gravado a confrontação também se apresentaram, entregando vídeos que mostravam exatamente o que Vera dissera e fizera, desde o instante em que o cheque tocou o balcão até o instante em que caiu em pedaços no chão. Alguns pediram desculpas a Rafael diretamente, enquanto esperavam, admitindo que deveriam ter dito algo assim que o interrogatório começou, em vez de apenas pegar o celular. Um vídeo de 7 segundos mostrando Vera rasgando o cheque e deixando os pedaços caírem aos pés de Rafael. Enquanto Sofia observava, já estava circulando na internet, antes mesmo de a polícia terminar de colher os depoimentos dentro da agência. Quando Rafael e Sofia finalmente deixaram o prédio naquela noite, o vídeo já tinha milhares de visualizações, número que se multiplicaria muitas vezes antes que a noite acabasse. Em poucas horas, o vídeo já tinha se espalhado muito além de Vale das Acácias, ganhando atenção nacional quase da noite para o dia. Vans de emissoras de notícia começaram a aparecer diante da agência Alto da Serra antes mesmo do pôr do sol, e repórteres se posicionaram diante das mesmas portas de vidro pelas quais Rafael tinha sido conduzido menos de um dia antes, perguntando a quem quisesse falar diante das câmeras. Os repórteres logo descobriram que Rafael era um pai solteiro, que criava a filha sozinho havia 4 anos e que os 6,5 milhões de reais que Vera tinha rasgado se destinavam a lançar um fundo de bolsas de estudo para crianças criadas por pais solteiros, como ele mesmo. Fotografias antigas de Rafael deixando Sofia na escola surgiram online, junto com entrevistas de vizinhos que o descreviam como um homem quieto e reservado, que jamais tinha mencionado o tamanho da própria empresa a ninguém em Vale das Acácias. O contraste entre o propósito real daquele dinheiro e o modo como o dono tinha sido tratado só aprofundava a indignação pública que crescia em torno da história a cada novo compartilhamento, a cada nova manchete. Comentaristas debateram as imagens por dias, e a frase que Vera tinha usado no balcão, sobre gente como ele não entrar ali com 6,5 milhões de reais, foi repetida em todos os grandes veículos até se tornar impossível de escapar. Emissoras locais reprisaram o vídeo de 7 segundos em cada transmissão daquela semana, seguido quase sempre de painéis de convidados discutindo o que aquilo revelava sobre como os bancos tratavam os clientes. Alguns veículos rastrearam o histórico profissional anterior de Vera, revelando queixas de anos atrás que nunca tinham passado de um arquivo interno até aquela semana. As ações do Confiança Nacional começaram a despencar à medida que o vídeo circulava, e o conselho do banco convocou uma reunião de emergência ainda naquela noite, pressionando Norberto a fazer o que fosse necessário para impedir que Rafael abandonasse o acordo de 975 milhões de reais. Ligações chegavam de conselheiros que jamais tinham perguntado sobre um único gerente de agência antes daquela tarde, todos de repente desesperados para saber com que rapidez a situação poderia ser contida. Norberto passou a maior parte daquela noite ao telefone, atendendo executivos muito mais preocupados com a queda das ações do que com a menina que tinha visto o pai ser acusado de fraude diante de um salão cheio de estranhos. Respondeu a cada ligação da mesma forma, dizendo que o único caminho à frente era a responsabilização completa, gostassem ou não da resposta. Mais de um executivo sugeriu discretamente
Acertar as coisas com Rafael antes que a história crescesse ainda mais, na esperança de que um pagamento privado fizesse todo o assunto desaparecer das manchetes em uma semana. Norberto recusou de cada vez, dizendo-lhe sem rodeios que Rafael Cardoso não lhe parecia homem que se deixasse comprar pelo silêncio e que tentar isso provavelmente pioraria tudo para todos os envolvidos. Uma investigação interna aberta nos dias seguintes revelou um padrão muito maior do que uma única tarde numa única agência. Vera tinha um histórico documentado de congelar ou negar contas de clientes negros e de renda mais baixa, e queixas anteriores contra ela tinham sido silenciosamente descartadas pela liderança da agência muito antes de Rafael sequer atravessar aquelas portas. Investigadores encontraram pelo menos uma dúzia de queixas anteriores paradas em arquivos antigos, cada uma encerrada sem nenhuma revisão real. Funcionários que tinham ficado em silêncio sobre o comportamento dela por anos, de repente se viram sendo questionados sobre por que nada jamais tinha sido feito. Alguns admitiram ter presumido que as queixas estavam sendo tratadas em níveis mais altos. Outros confessaram que simplesmente tinham medo de perder o próprio emprego se contestassem as decisões de uma gerente diante da liderança corporativa. Uma ex-atendente que tinha deixado a agência havia pouco mais de um ano contou aos investigadores que tinha relatado um incidente quase idêntico ao de Rafael, envolvendo uma cliente idosa cuja conta Vera tinha congelado sem explicação. Aquela queixa, como as outras, tinha sido encerrada em uma semana, sem nenhuma providência adicional, enterrada num arquivo que ninguém tinha motivo para reabrir, até que um cheque de 6,5 milhões de reais acabasse rasgado no mesmo chão daquele salão. O que tinha começado como o erro de uma gerente, rapidamente se revelava a prova de que um sistema inteiro tinha permitido que um comportamento discriminatório continuasse sem controle por anos. Em menos de 34 horas, a polícia encerrou formalmente o caso, confirmando que não houvera fraude nem ameaça de qualquer tipo por parte de Rafael, e registrando que a denúncia original de Vera tinha sido falsa desde o início. Uma pequena vindicação oficial que pouco fez para desfazer o que Sofia já tinha testemunhado. Vera perdeu o emprego e agora enfrentava a possibilidade de perder também a licença bancária, além de um processo por discriminação e uma acusação formal por registrar uma denúncia falsa à polícia. Advogados representando vários de seus antigos clientes começaram a entrar em contato nos dias seguintes, perguntando se eles também tinham motivos para se apresentar, agora que o histórico dela finalmente estava sendo examinado. O banco corria o risco de perder o maior acordo financeiro de sua história, e por um momento pareceu que a agência inteira poderia desmoronar sob o peso de um único cheque rasgado e de tudo o que tinha exposto por baixo dele. Analistas especulavam publicamente se o Confiança Nacional sobreviveria à perda do acordo com a Cardoso Capital, somado ao dano de reputação já se espalhando por todos os grandes veículos de notícia. O telefone de Rafael não parou de tocar naquela primeira noite, cheio de mensagens de repórteres, advogados e até alguns conhecidos distantes que nunca tinham ligado antes, mas de repente queriam saber se os rumores eram verdadeiros. Ele deixou quase todas as chamadas caírem na caixa postal, escolhendo em vez disso sentar-se com Sofia e deixar o barulho lá fora, na casinha em Vale das Acácias, exatamente onde pertencia, do outro lado de uma porta que não pretendia abrir naquela noite. Mas o golpe mais duro de todos não veio do conselho, dos advogados, nem dos repórteres pedindo comentário. Veio de Sofia mais tarde naquela noite, enquanto ela sentava diante do pai à mesa da cozinha, mexendo num jantar que nenhum dos dois tinha muito apetite para comer. Ela ergueu os olhos para ele e perguntou se alguém teria pedido desculpas se não tivessem descoberto que ele era rico. Rafael pousou o garfo e olhou para a filha por um longo momento, procurando uma resposta que não soasse como mentira. Não tinha resposta para ela. Tinha sido inocentado porque, por acaso, detinha um poder que a maioria das pessoas jamais teria. Mas entendeu, sentado ali com a pergunta da filha pairando entre eles, que milhares de outras pessoas entravam em bancos exatamente como aquele todos os dias, sem que um presidente regional chegasse a tempo de chamá-las de senhor.
Pensou em todos os vídeos e manchetes já circulando com o nome dele. Todos os estranhos online discutindo o que tinha acontecido com ele. E percebeu que quase nenhum deles fazia a pergunta que Sofia tinha acabado de fazer à própria mesa da cozinha. Todo mundo queria falar sobre o cheque. Quase ninguém queria falar sobre o que acontecia com as pessoas que não carregavam um cheque de 6,5 milhões de reais, ou com aquelas que nunca tinham a chance de ver o próprio nome limpo no noticiário da noite. Lá fora, ainda conseguia ouvir o som fraco de um carro passando devagar perto da casa, um entre vários que tinham passado desde que a história estourara, motoristas esticando o pescoço para ver de relance o homem sobre quem todo mundo na internet estava de repente falando. Rafael fechou a cortina e voltou a atenção para a filha, a única plateia que sempre tinha realmente importado para ele. Pela primeira vez, desde que o cheque tinha sido rasgado, a própria vindicação lhe parecia completamente vazia. E ele carregou esse sentimento muito depois de Sofia ter ficado quieta, olhando para os últimos pedaços de comida intocados no prato. Ele estendeu a mão e apertou a dela, incapaz de dar-lhe a resposta honesta que ela merecia, e incapaz de parar de pensar no que poderia fazer em vez disso. Os advogados chegaram à casa de Rafael 2 dias depois, vestidos com ternos que destoavam da varanda modesta e do sedã estacionado na garagem. Vieram com uma proposta já preparada que incluía uma indenização financeira, um pedido de desculpas público do banco e a demissão de vários funcionários. Tudo em troca de uma única condição simples. Rafael assinaria o acordo de 975 milhões de reais, como planejado, e não diria mais nada sobre o que tinha acontecido dentro da agência Alto da Serra. Espalharam os documentos pela mesa da cozinha, a mesma mesa onde Sofia tinha feito a pergunta 3 noites antes, e o guiaram pelos números como se o tamanho da indenização sozinho pudesse encerrar o assunto. Rafael os deixou terminar sem dizer nada, observando Sofia fazer o dever de casa quietinha no cômodo ao lado, enquanto homens de terno discutiam como fazer uma humilhação pública desaparecer do noticiário. Rafael escutou a proposta inteira sem interromper, ciente de que uma única assinatura sua ainda podia custar centenas de milhões de reais ao Confiança Nacional e encerrar mais de uma carreira no topo da empresa. Parte dele queria simplesmente ir embora, levar Sofia para longe das câmeras e dos repórteres e nunca mais pôr os pés em outra agência do Confiança Nacional pelo resto da vida. Pensou na pergunta de Sofia daquela primeira noite, a que o seguia em cada momento de silêncio desde então. Se ninguém soubesse que ele era rico, alguém teria pedido desculpas? Entendia que punir Vera e pressionar o banco por uma declaração pública satisfaria a própria raiva, mas não faria nada pela próxima pessoa que entrasse num banco sem um presidente regional por perto para atestar por ela. Pensou também nos clientes que tinham ficado naquele salão com os celulares erguidos, gravando tudo e não dizendo nada, e em como um salão inteiro tinha concordado, com facilidade, apenas com o silêncio, em deixar uma injustiça acontecer diante deles. Punir uma única gerente não mudaria esse tipo de silêncio. Só algo construído para durar mais que as manchetes teria alguma chance. Pensou também na confissão de Marcos, de que tinha sentido que algo estava errado e não tinha confiado em si mesmo o suficiente para agir. E enquanto os outros funcionários pelo país afora provavelmente carregavam a mesma dúvida silenciosa, sem nunca receber permissão para dizê-la em voz alta. Se o banco saísse daquele momento tendo apenas demitido uma gerente, nada por baixo dela teria realmente mudado. O desafio diante dele não era mais provar que um cheque de 6,5 milhões de reais era real. Era provar que o poder, uma vez entregue a alguém que já tinha sentido a própria ausência dele, podia ser usado para proteger as pessoas que nunca tiveram a chance de tê-lo elas mesmas. Rafael disse aos advogados que manteria o acordo na mesa, mas recusou terminantemente a indenização pessoal, dizendo-lhes que não tinha interesse em ser pago para ficar quieto. Em vez disso, apresentou uma lista de condições que não tinham nada a ver com a própria conta bancária e tudo a ver com o que aconteceria da próxima vez que alguém sem o sobrenome dele atravessasse aquelas portas.
Toda a agência passaria por uma auditoria independente de conduta discriminatória, conduzida por investigadores externos, e não pelo próprio setor de compliance do banco. Qualquer decisão de congelar ou negar a conta de um cliente exigiria a aprovação de um segundo gerente antes de entrar em vigor. Os clientes teriam o direito explícito de solicitar verificação independente sempre que surgisse uma disputa, em vez de ficarem à mercê do julgamento de um único funcionário. Funcionários que denunciassem irregularidades seriam protegidos contra retaliação, uma condição em que Rafael insistiu diretamente por causa do que tinha visto acontecer com Bianca no meio daquele salão. A equipe da linha de frente, incluindo o pessoal de segurança como Marcos, receberia treinamentos sobre quando e como questionar uma ordem claramente errada, em vez de simplesmente segui-la porque vinha de alguém acima. Imagens de segurança e registros de transação não poderiam mais ser apagados depois que uma queixa fosse registrada contra um funcionário. Os direitos dos clientes seriam afixados publicamente em cada agência, em linguagem clara que qualquer um pudesse ler enquanto esperava na fila. O banco seria obrigado a divulgar publicamente como tinha tratado cada queixa ignorada no passado, incluindo as que já estavam enterradas em arquivos antigos, antes mesmo de Rafael atravessar as portas da agência Alto da Serra. Por fim, o Confiança Nacional financiaria um programa permanente de assistência financeira para famílias monoparentais, alimentado pelo mesmo dinheiro que uma vez tinha sido rasgado no chão de um salão. O conselho resistiu no início, argumentando que algumas das condições iam muito além do que qualquer incidente isolado exigia. Mas com o acordo e a reputação da empresa ambos em jogo, sobrava pouco espaço para negociar. Norberto acompanhou a maior parte daquelas negociações pessoalmente, lembrando o conselho mais de uma vez que o custo de recusar os termos de Rafael quase certamente superaria o custo de aceitá-los. Dentro de uma semana, todas as condições tinham sido aceitas e incluídas no acordo final, junto com um cronograma público de quando cada mudança entraria em vigor em todas as agências da região. A licença bancária de Vera foi cassada permanentemente, e ela agora enfrentava um processo por discriminação, além da acusação por registrar uma denúncia falsa à polícia. Funcionários que tinham ajudado a enterrar queixas anteriores contra ela foram colocados sob revisão formal também, encerrando um padrão de silêncio que a tinha protegido por anos, além do que deveria. Marcos foi reintegrado assim que a investigação confirmou o que as imagens já tinham mostrado, que ele nunca usara força contra Rafael e o soltara no instante em que fora mandado. Foi incluído no próprio programa de treinamento que Rafael tinha exigido, aprendendo, ao lado de outros funcionários, a reconhecer e recusar uma ordem que cruzasse uma linha clara. Quando reencontrou Rafael semanas depois, pediu desculpas em voz baixa, admitindo que gostaria de ter confiado nos próprios instintos mais cedo, em vez de esperar que alguém lhe desse permissão para fazer a coisa certa. Rafael disse a ele que não havia mais nada pelo que se desculpar, que se lembrava claramente de como a mão de Marcos nunca tinha apertado o braço dele, e de como o soltara no instante em que Norberto falara. Era uma distinção pequena, mas era uma que Rafael tinha carregado consigo nas semanas seguintes, e queria que Marcos soubesse que não tinha passado despercebida. Bianca foi mantida no cargo e promovida a subgerente de agência, uma nova função que a colocava à frente da implementação do programa de treinamento dos atendentes em toda a região. Tudo porque tinha sido a única pessoa naquele salão disposta a se manifestar, enquanto todos os outros ficaram calados. Rafael fez questão de agradecer a ela pessoalmente antes de sair da agência naquele dia, dizendo que a disposição dela de dizer algo em voz alta tinha importado mais do que ela provavelmente percebia no momento. O banco emitiu um novo cheque assim que o original foi formalmente anulado, e Rafael dividiu o dinheiro exatamente como sempre tinha planejado. Metade entrou no fundo, garantindo o futuro de Sofia. A outra metade se tornou o capital inicial da Bolsa Cardoso para famílias monoparentais, um programa criado para apoiar os filhos de mães e pais que criavam os filhos sozinhos, do jeito que ele mesmo um dia tinha feito. Rafael insistiu que a primeira leva de bolsas fosse administrada a partir da própria agência Alto da Serra, o mesmo prédio que uma vez tinha se recusado a acreditar que ele pertencia ali.
Um lugar que os tinha rejeitado, a ele e a filha, agora seria o responsável por entregar oportunidade a famílias muito parecidas com a dele. 2 meses depois, Rafael e Sofia atravessaram de novo aquelas mesmas portas de vidro. Ele ainda dirigia o mesmo sedã e usava a mesma jaqueta, sem vontade de mudar nada em si mesmo, simplesmente porque o mundo tinha decidido, por um instante, que sua aparência importava mais do que devia. Sofia segurava a mão dele do mesmo jeito daquela primeira tarde, embora não houvesse mais nenhuma tensão no aperto dessa vez. Só o conforto tranquilo de uma criança caminhando ao lado do pai, numa tarefa comum. O banco, no entanto, parecia diferente de maneiras que iam além de uma pintura nova ou uma placa recém-trocada. Uma funcionária os cumprimentou assim que entraram, perguntando como poderia ajudar antes mesmo que qualquer um dos dois dissesse uma palavra. Os olhos de ninguém demoraram no casaco de Rafael, nem nas chaves do carro, antes de decidir como tratá-lo. E pela primeira vez desde aquela primeira visita, Sofia não perguntou por que ninguém os estava atendendo ainda. Uma nova placa ficava perto da entrada, listando os direitos de cada cliente em linguagem clara, junto com um número para uma central de reclamações independente que não tinha nenhuma ligação com a própria agência. Bianca veio cumprimentá-los na nova função, mencionando que a primeira leva de treinamento de equipe já tinha sido implementada em toda a região e que os primeiros retornos de outras agências tinham sido melhores do que qualquer um esperava. Marcos ficava perto da porta, de uniforme, e ao ver Rafael, ofereceu um pequeno aceno genuíno, bem diferente da hesitação tensa que Rafael lembrava de 2 meses antes. Nenhum dos clientes que tinham ficado ali filmando com os celulares erguidos jamais voltou àquela agência, e Rafael notou a ausência deles sem precisar dizer nada a respeito, entendendo que certos tipos de silêncio simplesmente escolhem permanecer escondidos em vez de serem confrontados. Uma pequena placa na parede trazia o nome do novo fundo de bolsas. Num dos balcões, uma jovem mãe abria a primeira conta poupança do filho, sem nenhuma suspeita como a que Rafael e Sofia tinham enfrentado naquela mesma tarde, 2 meses antes. Ninguém questionou se ela pertencia ali. Sofia observou a cena por um longo momento, antes de se virar para o pai e perguntar se era por isso que ele não tinha simplesmente fechado o banco depois de tudo o que tinha acontecido. Rafael pensou antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado, porque queria que ela realmente as entendesse, em vez de apenas ouvi-las. Fechar uma porta é fácil, disse a ela. Abri-la para todo mundo é que é difícil. Sofia balançou a cabeça devagar, do jeito que fazia quando estava virando uma ideia na mente, em vez de simplesmente aceitá-la. Olhou de novo para a jovem mãe no balcão, depois de volta para o pai, como se medisse a distância entre o medo que lembrava de 2 meses antes e a calma que testemunhava diante dela naquele momento. Antes de saírem, Rafael deixou que Sofia entregasse a primeiríssima carta de bolsa a uma jovem estudante criada por um pai solteiro, observando o rosto da filha enquanto ela entendia pela primeira vez que os 6,5 milhões de reais nunca tinham sido o que fazia dele alguém importante. O que importava era que ele tivera o poder de buscar vingança e, em vez disso, escolhera garantir que a próxima pessoa a atravessar aquelas portas fosse tratada como se pertencesse ali desde o início. Pai e filha saíram juntos, finalmente retomando os planos que tinham sido interrompidos 2 meses antes. Uma parada na livraria, depois jantar na lanchonete da Rua das Palmeiras. Se você estivesse naquele salão no dia em que tudo começou, teria ficado em silêncio atrás de um celular erguido? Ou teria sido o primeiro a se levantar por um pai e sua filha? Uma pessoa nunca deveria precisar de 6,5 milhões de reais para ser tratada com respeito básico. Rafael não venceu no dia em que o chefe de Vera o reconheceu como um investidor poderoso dentro da própria agência. A verdadeira vitória só chegou quando ele usou esse mesmo poder para garantir que a próxima pessoa a atravessar aquelas portas fosse tratada com justiça, não importando quem fosse, o que vestisse ou quanto dinheiro carregasse consigo. Se essa história tocou você,
Siga o canal para mais histórias como essa e leve essa mesma lição com você da próxima vez que estiver numa sala em que alguém está sendo subestimado.